Olá, meus amigos. Essa é mais uma atividade da disciplina Direito de Danos, no mestrado do Centro Universitário SESMAC. Essa disciplina faz parte de uma atividade em rede, da rede de grupo de pesquisa Agenda de Direito Civil Constitucional, com o grupo de pesquisa Direito Privado e Contemporaneidade da Universidade Federal de Alagoas. E hoje a gente tem a honra e a satisfação de receber aqui em sala o professor Eduardo Luiz Busata, tá? Terminando seu pós-doutorado em novas tecnologias, direito e ciências sociais pela Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, tá? Doutor summa cum laude em direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa querida Unicinos. Eu poderia aqui seguir lendo o currículo, mas eu vou me limitar a dizer que ele é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a nossa UniOeste. O professor Eduardo é conhecido no meio, é um pesquisador nato, que acabou de publicar a sua obra, e eu queria começar a nossa conversa aqui justamente apresentando para os colegas que ainda não tiveram oportunidade de ver ou de conhecer o trabalho que o professor Eduardo acabou de publicar pela editora GEM, e possam conhecer, e eu acabei de compartilhar com vocês a tela, o livro Dados Pessoais e Reparação Civil, que integra a coleção Direito Privados, que tem como organizador o professor Flávio Tartucci. Pessoal, é justamente o título dessa obra que serve de referência para a nossa conversa hoje, tá? A nossa conversa é conversar sobre proteção de dados e responsabilidade civil dentro do escopo dessa disciplina. Meu caro Eduardo, eu vou deixar você em destaque na tela. A palavra é sua e, desde logo, meu muito obrigado aqui agora na gravação, tá? Por ter tido um tempinho aí na sua agenda para poder nos brindar aqui com a sua pesquisa e os resultados dela. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Agora é com você. Obrigado, meu amigo Marcos. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Tratar desse tema que, obviamente, eu gosto muito, é muito interessante, muito gratificante, especialmente em sede de mestrado, porque aqui me permite, então, que eu possa aprofundar as questões atinentes à pesquisa, não só do ponto de vista do direito propriamente dito, mas também do ponto de vista das questões científicas de pesquisa, metodologia e por aí afora. Sei que muitas vezes, na imensa maioria, eu também passei por isso, todos nós passamos, as questões ligadas a hipóteses, a problemas de pesquisa, objetivos, são bastante, vamos dizer assim, desafiador para os nossos alunos. Então, essa oportunidade de tratar da minha tese de doutorado aqui me deixa muito, muito feliz mesmo e espero que possa contribuir com os colegas a respeito dessa temática. Eu vou compartilhar a tela aqui, Marcos, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Aparece aqui para mim o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Acho que Eu, você tem que me autorizar. exato, eu vou resolver isso já já. Me dê um segundo que a gente vai conversar sobre isso. Você já pode compartilhar, meu caro. Perfeito. Aqui estamos, então. Estamos Vocês vendo, conseguem. tudo certo. Ótimo, então, que bom. Vamos ver se está passando para. Perfeito. Então, como o professor Marcos disse, o livro que estou lançando pela GEM refere-se à minha pesquisa de doutorado, saiu como um nome comercial de dados pessoais e reparação civil, porém, como os senhores sabem, né, a gente na academia e para o lançamento para o grande público é necessário fazer uma diferenciação em relação ao título, né? E vejam que, apesar de no título só constar a expressão reparação civil, na verdade, a pesquisa tem como estrutura teórica o direito de danos. Né? O que significa dizer, não estamos falando simplesmente de responsabilidade civil, mas algo maior do que isso. Algo que não só pensa no pós-dano, mas que também pensa em antecipações, em prevenção e em precaução, a fim de evitar a ocorrência do dano. E vejam, senhores, ainda que o nome já deixa bastante claro, o título da tese já deixa bastante claro que a minha visão de direito de danos é uma visão
visão funcionalizada, o que significa dizer o direito de danos servindo à funcionalização, trazendo um contributo para um determinado instituto, como no caso específico é o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Né? Então vejam, senhores, que há aqui uma virada, eu acho que essa é a questão chave, que leva a dar estrutura para a tese, né? Estrutura não, talvez seria mais correto falar musculatura para a tese, que vai justamente, como nos diz Bobbio, da estrutura à função do direito. Então, aqui nós estamos mais preocupados, eu estou mais preocupado com questões relacionadas aos impactos sociais do direito, aos efeitos que o direito gera, e não simplesmente a questões abstratas, formais, ligadas muito mais a uma organização das normas do que efetivamente aquilo que faz diferença para as pessoas. Então, estou pensando aqui num direito vivo, num direito que tem como função justamente concretizar o direito à proteção de dados pessoais. Então, essa é a função, no meu modo de ver, na atualidade do direito de danos. Ao contrário da responsabilidade civil, que tinha uma função, vamos dizer assim, muito mais acanhada e muito menos relevante, o direito de danos, na verdade, tem como finalidade, na forma que nós pensamos hoje, a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988. Vejam, senhores, todos os direitos fundamentais lá da Constituição, artigo 5º, artigo 6º, dependem em grande medida, se não quase que exclusivamente, do direito de danos para que eles sejam efetivados. Na grande maioria deles, a gente não tem possibilidade de tutelas ligadas a outros ramos do direito, ou pelo menos de forma significativa. Então, me parece, aqui na questão dos dados pessoais, isso fica mais evidente ainda, que nós vamos tratar, vamos precisar, vamos necessitar do direito de danos para que possamos concretizar o referido, ou na hipótese aqui, o direito fundamental à proteção de dados, mas amplio isso para todo e qualquer direito fundamental, através do direito de danos. E vejam aí, os senhores, que duas questões me incomodavam quando eu decidi tratar do direito de danos em sede de LGPD ou em sede de direito fundamental à proteção de dados. O primeiro ponto é que se falava muito em responsabilidade civil, como os senhores devem ter acompanhado, toda a discussão gerada a partir do artigo 42 e seguintes da LGPD, onde não se estabelecia explicitamente qual é o regime de imputação do dano, de atribuição de responsabilidade. Então, toda a doutrina girava ao redor disso. Só o foco era: a responsabilidade é subjetiva ou é objetiva? Mas isso me parecia reducionista, me parecia simplista, porque, primeiro, não tomava em consideração o aspecto preventivo que a LGPD possui. Vejam, senhores, que aí no artigo 6º nós temos pelo menos 2 ou 3 princípios ligados à prevenção, responsabilização, etc. E temos ainda uma série de outros tantos institutos específicos no corpo da LGPD que estão ligados à prevenção. Então, se falava em responsabilidade civil, porém, sem fazer qualquer ligação com o aspecto preventivo da LGPD. E, por outro lado, também, essa discussão entre ser objetiva ou ser subjetiva a atribuição de responsabilidade, acabava deixando de lado, no meu modo de ver, um aspecto muito claro da LGPD, de que ela é uma norma transversal. O que significa dizer isso? Uma norma que tem um
foco de aplicação muito amplo. Ela se aplica desde do advogado, enfim, desde a pessoa física, tratando dados de forma não particular ou com algum fim econômico, como a gente vê lá do artigo 4º, inciso 1, até os senhores da informação, ou seja, o Google, a Apple, a Microsoft, enfim. Então, o âmbito de aplicação da LGPD é gigante, né? E não é por outra razão que o próprio artigo 4º faz não um rol de situações onde a LGPD é aplicável, mas sim faz um rol de situações onde ela não é aplicável, ou seja, a não aplicação da LGPD é a exceção. E diante disso, nós chegamos à conclusão muito clara de que não é possível falar que exista um único grau de risco na atividade de tratamento de dados pessoais. O risco é amplíssimo. O risco, dentro dos seus parâmetros de probabilidade de ocorrência e gravidade da ocorrência, o risco tem centenas de graus. Então, não se poderia pensar, dizer como defendem aqueles que, no meu modo de ver, defendem de forma mais correta a questão de que a responsabilidade é objetiva porque se trata de uma atividade de risco. Sem dúvida, na imensa maioria das situações de tratamento de dados, há um risco da atividade, mas em situações ali que quase escapam à margem da aplicação da lei, lá no início da sua, vamos dizer assim, concretização, essas situações não são atividades de risco. Tá? Então, nessa circunstância, não se poderia falar simplesmente na responsabilidade objetiva do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Tá? Então, vejam os senhores que esse meu problema de pesquisa, então, junta esses dois aspectos. Primeiro, prevenção, reparação, e segundo, a questão do risco concreto da atividade de tratamento de dados. Então, por isso que descrevi o problema de pesquisa da seguinte forma: sob quais circunstâncias a análise dos horizontes preventivo e reparatório, baseado no risco gerado pelo tratamento de dados pessoais em sua concretude pode contribuir para a obtenção de uma hermenêutica adequada à concretização do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então vejam que o problema foca justamente nessas duas questões, interligando-as, porque no meu modo de ver são duas questões que não podem ser tratadas de forma separada, e acredito que os senhores vão concordar comigo ao final da exposição. E aí a hipótese, então, justamente é baseada sob a ótica do direito de danos. O que significa dizer isso? Que nós devemos sim pensar em prevenção e reparação. É necessário pensar não só sob o foco da responsabilidade civil, mas sim esses dois horizontes, o horizonte preventivo e o horizonte reparatório, ligados. Porque, afinal de contas, se nós falamos que a responsabilidade civil ou o dever de reparar danos é um dever jurídico de segunda ordem, nós estamos falando necessariamente da consideração dos deveres jurídicos de primeira ordem, ou seja, os deveres descumpridos. E numa lei como a LGPD, que é essencialmente preventiva, os deveres descumpridos, desculpem, são ligados aos deveres de prevenção. Então, eu descumpro um dever de prevenção e qual é, então, o respectivo dever jurídico secundário? Né? Essa responsabilização de segunda ordem pelo descumprimento. Então, são questões que estão intimamente ligadas, não é possível separá-las. E ainda mais, né, dentro da LGPD, de forma bastante específica, me parece, o risco gerado, o risco concreto da atividade é essencial para que a gente possa falar efetivamente em reparação de danos, do dever de reparar danos como a responsabilidade civil trata mais de perto. Então, vejam os senhores, então, que a minha visão em relação a essa hipótese, eu chamei de direito de dano sob a ótica de Janus. Janus, os senhores se recordam, é um deus
romano, que tem rostos como a figura aí mostra. Claro que essa figura é um pouco estilizada para o nosso caso aqui, não retrata efetivamente como era retratado Janus na Roma antiga. Esse deus romano, ele tem dois rostos contrapostos, um que olha para o futuro e um que olha para o passado. Mas apesar dessa contrariedade, passado-futuro, eles têm um cérebro em comum. Eles têm uma mentalidade em comum, é o mesmo cérebro que guia ambos os rostos. Ou seja, quero dizer então com isso que prevenção e reparação não podem ser analisadas de forma estanque, separadas. Elas precisam ser analisadas com uma racionalidade comum. São situações interligadas, interdependentes, e é necessário justamente analisá-las assim para que haja então uma sinergia, uma retroalimentação, uma contribuição recíproca. O que significa dizer que a prevenção possa iluminar a reparação, como também as questões ligadas à reparação gerem efeitos na prevenção. Então, nós falamos aqui de uma questão de complexidade, não de análise estanque, não de análise divorciada. E esse ponto me parece bastante estratégico, porque, vejam, senhores, a gente tem falado muito no direito de danos, justamente com esse, além de outras questões, obviamente, ligadas à temática em si, mas essa situação de evitabilidade do dano, trazer para a ambiência desse ramo do direito as questões relativas à prevenção dos danos. Mas isso tem sido tratado, em geral, pela doutrina, no meu modo de ver, vejo assim, por exemplo, na doutrina Argentina, onde o recente Código Civil deles trouxe expressamente um dever de prevenção, eu vejo que esse tratamento tem sido um tratamento estanque. É como se nós colocássemos duas coisas distintas, uma próxima à outra, mas elas não se conversam entre elas. Parecem dois mundos diferentes, próximos, mas separados. Né? E isso não me parece ser adequado para que a gente possa efetivamente fazer frente aos danos, especialmente frente às novas tecnologias. Tá? E aí, então, vamos dizer assim, para ilustrar o que eu penso nesse ponto específico, eu coloquei aí essas duas simples figuras. Vejam aqui que essa figura da esquerda, esses dois círculos separados, representam esse pensamento de trazer a prevenção para a ambiência da responsabilidade civil ou para o direito de danos, como preferirem, porém tratando ela como uma coisa distinta da reparação. Tratando como algo que não se mistura, não se toca, não se retroalimenta. E já aqui do lado direito, trago justamente o que figurativamente representa o que eu penso sobre o direito de danos, onde então prevenção e responsabilização, prevenção e reparação se imiscuem, formam, mantêm a sua individualidade, mas que formam também uma zona comum, uma zona onde nós temos uma espécie de racionalidade mista, onde uma complementa a outra e, portanto, gera efeitos sobre a outra. Né? Isso tem diretamente a ver com a complexidade que Edgar Morin tem tratado já no alto dos seus 102 anos, sob esse pensamento complexo, a necessidade do pensamento complexo, unir o múltiplo e o uno, com todas as suas interações. Então, o pano de fundo da minha pesquisa, principalmente, é exatamente isso. Qual é essa interação? O que faz? O que acontece? Como podemos interligar estas duas situações? Obviamente que nós não podemos simplesmente juntar prevenção e reparação numa única coisa,
sem que possamos discernir um do outro, mas também não podemos tratá-los de forma separada, como se fossem dois mundos estanques que não se comunicam. Então, nós temos que pensar justamente, volto a insistir, nessa temática da influência, essa mútua influência, esse processo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor, como diz Morin, a respeito dessa influência que geram algo novo, que enriquece o conhecimento, porque permite explorações distintas do que vem sendo pensado até o presente momento. Né? E nesse sentido, então, a gente começa a falar, né, já que temos que tratá-las individualmente, mas também conjuntamente, eu tenho um capítulo na tese dedicado especificamente ao horizonte preventivo. Então, a esse olhar preventivo, esse ponto de vista que se baseia justamente na análise daquilo que pode ser feito para evitar os danos. Obviamente que numa sociedade de risco, como a gente vivencia hoje, em que o progresso traz inúmeros benefícios, mas que é ambivalente, porque traz consigo também muitos riscos, riscos até mesmo de falarmos, enfim, da era humana no planeta, enfim, por aí afora, nós temos que justamente pensar na prevenção de danos. Nós não estamos mais falando aqui do século XIX, Código de Napoleão, onde as ferramentas eram estáticas, onde somente a força humana gerava ideias, gerava produtos. Hoje não, hoje nós falamos, e o Harari tem dito isso, inclusive, em relação à inteligência artificial, não se trata mais de uma ferramenta, nós estamos falando de um agente. Ele age sozinho, ele pratica atos independentemente da nossa movimentação. Então, na tecnologia atual, no panorama atual da tecnologia, nós temos que pensar justamente na prevenção. Porque se nós pensarmos simplesmente na reparação, o que significa dizer um tempo do direito em que se espera a ocorrência do dano para depois o direito agir determinando a reparação, né, nós teremos danos em massa, teremos danos irreparáveis, porque a grande maioria desses danos são a direitos da personalidade e, como tais, são irreparáveis, só admitem compensação. Então, na sociedade de riscos que vivenciamos, é essencial pensar em prevenção. E não é por outra razão que a LGPD traz isso de forma muito clara. O saudoso Danilo Doneda dizia que a LGPD era um diploma essencialmente preventivo e não há como dizer melhor, definir melhor a LGPD do que isso. A gente pode ligar praticamente todas as situações aí da LGPD, com exceção da responsabilidade civil e da multa, da fiscalização não, das multas administrativas da NPD, a questão da prevenção. Isso faz com que nós caminhamos para o que tem sido chamado na Europa de Estado preventivo. O que significa dizer isso? Um Estado que vai além de simplesmente punir quem descumpre um direito, mas sim que atua para convencer os cidadãos, para direcionar os cidadãos através do direito a agir de forma a minimizar os riscos para si de suas condutas e para terceiros. Né? E isso inclui também os agentes de tratamento de dados. A gente pode dizer hoje, sem medo de errar, de que essa racionalidade preventiva que se inicia no direito ambiental, né, justamente por conta da irreparabilidade do dano ambiental, essa racionalidade preventiva hoje é uma tônica em todos os ramos do direito, onde alguém gera risco para terceiros. Então, todo aquele nós podemos talvez já profetizar isso, talvez, ou então talvez seja uma realidade ainda não muito clara, mas no sentido de que é dever de todo aquele que gera risco a direito alheio minimizá-lo. Agir de forma a impedir
evitar ou, ao menos, minimizar os danos causados pela a sua atividade. E vejam os senhores que esse estado preventivo, obviamente, ele não pode se valer de determinações jurídicas abstratas, genéricas, desprendidas da realidade, para determinar as pessoas ou induzir as pessoas a agir de forma preventiva. Porque, afinal de contas, a prevenção exige uma aptidão. O que significa dizer? A prevenção é um conceito relacional. Falar em prevenção deve sempre se referir a algo. Então, por exemplo, falando da LGPD, quando ela fala lá do princípio da prevenção, no artigo 6º, inciso 8, ela fala lá justamente da necessidade de se utilizar ferramentas aptas, adequadas a evitar a ocorrência de danos. Quando eu falo em aptidão, em adequação, eu estou levando em conta justamente o risco concreto da atividade. Eu não posso pensar num risco abstrato. Porque de duas uma, se eu coloco as obrigações lá em cima, né, dever de minimizar o dano, dever de prevenção, com série de deveres decorrentes muito elevados, aquelas atividades de baixo risco estarão eminentemente prejudicadas. Né? É a mesma coisa do que eu dizer que é necessário colocar o piloto automático de um avião numa bicicleta. Não tem sentido. Cada um precisa ter os seus mecanismos de gerenciamento de risco próprio. Né? A bicicleta tem um grau de risco, o veículo automotor terrestre tem outro e o avião tem outro distinto. Para que cada um desses meios de transporte sejam seguros, eles devem ter mecanismos preventivos próprios, ligados efetivamente ao risco gerado. Né? Então, isso faz com que nós chegamos, e defendemos isso, inclusive, num artigo publicado na coluna do professor Marcos Erhard, né? Na coluna de Direito Civil da Fórum, em que nós dizemos que a LGPD, desculpem, adota uma abordagem baseada no risco. O que significa dizer? Ela exige dos agentes de tratamento de dados que esses hajam tendo em conta o risco concreto da atividade, calibrando assim, então, os seus deveres e obrigações de acordo com o grau de risco. Então, a abordagem baseada no risco não tem em conta simplesmente o direito a ser tutelado, mas o risco que incide sobre esse direito. De forma que, exemplifico, se o risco for baixo, tanto de probabilidade quanto de gravidade, os deveres de prevenção serão menores. Por outro lado, se o risco for alto ou altíssimo, os deveres de prevenção serão maiores, porque, desculpem, voltamos a insistir, né? Eles estão calibrados conforme o risco da atividade, porque prevenção é algo que sempre toma em conta alguma coisa. Né? Então, a aptidão, a adequação de algo para ser preventivo, né, precisa tomar em conta justamente essa relação. Né? Então, vejam, volto a insistir, isso a gente pode extrair não só do artigo 6º, inciso 8º da LGPD, como também de uma série de dispositivos da LGPD. Em várias passagens, a LGPD se refere a grau de risco. Falando, por exemplo, a depender do alcance do tratamento, a depender dos meios de tratamento, a depender dos tipos de dados tratados, as obrigações do agente de tratamento podem ser mais extensivas, como, por exemplo, a questão do relatório de impacto à proteção de dados. Ela só fala isso em relação ao poder público e a alguns outros tratamentos que podem ser considerados de alto risco. Então, obviamente, que se leve em conta, a LGPD leve em conta o risco concreto da atividade para fins de prevenção. E, obviamente, que se a gente fala no risco concreto da atividade para fins de prevenção, eu não posso deixar isso de lado para falar do horizonte reparatório.
né? Me parece que seria uma grande contradição, uma grande incoerência, né? A gente dizer, olha, a LGPD reconhece uma mira de graus de risco para falar em prevenção, mas em se tratando de responsabilidade civil, a atividade é de risco, então, portanto, a responsabilidade é objetiva, né? Ora, a própria lei diz que há uma série de graus de risco, como que eu poderia considerar que a atividade é simplesmente arriscada? O que significa dizer, na forma do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, né, de que há um risco anormal, um risco acima daquele que possa ser considerado aceitável. Então, nesse ponto, me parece, se nós queremos falar efetivamente em coerência, se nós queremos observar a necessidade de que os direitos fundamentais sejam protegidos de forma eficaz, sejam tornados efetivos através do direito de danos, nós temos que justamente abandonar a ideia de abstração na responsabilidade civil para focarmos na concretude, na relação jurídica concreta, no caso de tratamento de dados, que foi abordado. Nós temos que analisar a responsabilidade, volto a insistir, do ponto de vista do caso concreto e não estabelecer algo que seria aplicável, um regime jurídico aplicável a toda e qualquer situação de tratamento de dados pessoais que venha a gerar danos. Isso me leva, então, a defender o que chamei na tese de responsabilidade civil dúctil, ou seja, uma responsabilidade civil flexível, uma responsabilidade civil que, diante das circunstâncias, ela se molda para atender justamente esses anseios de proteção dos direitos fundamentais dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma razoabilidade que seja adequada a tanto. Então, nesse sentido, eu posso imaginar o seguinte: um advogado que trata dados de seus clientes para fins de propor medidas judiciais em juízo, esse tratamento de dados pessoais, além de ter uma finalidade absolutamente justificável, é um tratamento de dados de risco baixíssimo, porque essencialmente ele toma em conta dados públicos, dados pessoais públicos, tratados de forma quase artesanal, sem inteligência artificial, se valendo de programas fornecidos por terceiros, enfim, tratamento de dados absolutamente de risco baixíssimo. Esse tratamento de dados, então, vai ser, ocorrendo danos, a responsabilidade será apurada mediante aferição de culpa, na forma do artigo 186 do Código Civil. Não há como se pensar numa responsabilidade objetiva nessa hipótese, porque a atividade é de risco baixíssimo. Eu não tenho como aplicar o 927, parágrafo único do Código Civil. Já no outro extremo, nós podemos pensar os senhores da informação, as Big Five, as Big Tech, tratando dados de bilhões de pessoas no mundo, se valendo de inteligência artificial, instrumentos de coleta de dados bastante agressivos, como telefone celular, utilizando de dados sensíveis e até mesmo de dados inferidos pela inteligência artificial, e nesse ponto é interessante a gente observar, com 250 curtidas no Facebook, no Instagram, o algoritmo da Meta conhece nós melhor do que nós mesmos. Então, ele é capaz de conhecer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças, enfim, e com isso, obviamente, nos induzir a tomar medidas que não sejam as mais adequadas para nós. Do ponto de vista econômico, por exemplo, adquirir coisas que não me trazem utilidade e por aí afora. Então, nesse outro extremo, eu não tenho dúvida em afirmar que a responsabilidade não só é uma responsabilidade objetiva, como ela é até mesmo o que eu poderia dizer uma responsabilidade integral.
uma vez em que esse dado inferido, esse dado de segunda ordem criado pelo agente de tratamento de dados é a causa do dano, ele responde por esse dano, independentemente dele ter sido causado por terceiros, inclusive. Vamos imaginar um aspecto disso. Vamos imaginar lá que a meta, então, com base nas minhas curtidas, infere que eu sou psicopata, por exemplo. Isso está lá nos seus arquivos, ela não me divulga, mas de alguma forma isso está lá no seu banco de dados. Um hacker ou um governo acessa ilegalmente esse banco de dados e subtrai essa informação, esse dado pessoal de segunda ordem a meu respeito, e utiliza isso me causando um dano. Propõe a ação, então, em face da meta, e ela diz o seguinte: olha, apesar de eu ter inferido esse dado a seu respeito, eu não tenho responsabilidade, porque o dano foi causado por terceiro, através de um acesso indevido, ilegal, etc. e tal. E eu digo, então, peraí, não se trata de um fato alheio à atividade, nós estamos falando aqui de algo que você criou a circunstância danosa para utilizar o nosso amigo Pablo Malheiros da Cunha Frota. A criação da circunstância danosa, no meu modo de ver, nessa hipótese, faz com que o agente de tratamento de dados responda por todo e qualquer dano que esse dado, por ele inferido, venha a causar. E aí, no meio desses dois extremos, nós podemos pensar, então, em responsabilidade subjetiva com culpa presumida, podemos pensar em responsabilidade objetiva com possibilidades de exclusão do nexo de causalidade e por aí afora. Né? Essa é a proposta, então, volto a insistir, de responsabilidade civil dúctil, uma responsabilidade que se molda, que é flexível, que interage com a complexidade da relação jurídica subjacente para trazer uma efetiva proteção ao direito fundamental em discussão. E isso acaba, vejam os senhores, gerando uma função promocional do direito de danos. Como os senhores se recordam, lá o Norberto Bobbio, naquele fantástico livro dele, da estrutura função do direito, ele fala justamente que o direito na atualidade, isso que ele já morreu há muitos anos, ele necessitava se valer de outros meios para ser eficaz na atualidade, especialmente porque os agentes econômicos veem o direito como custo e, nessa medida, eles tendem a ser refratários às regulações. O que significa dizer, em bom português, descumprir o direito gera lucro. Então, nessa medida, o direito deve pensar em outros instrumentos para ser efetivo. Não basta simplesmente sanções negativas, castigos para quem age errado. Ele precisa se valer também de sanções positivas, de prêmios. E, nesse sentido, se nós consideramos o grau de risco da atividade de tratamento de dados em si para estabelecer o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso, eu tenho que concluir, então, que as medidas de prevenção adotadas pelo agente de tratamento, que efetivamente reduzam o risco da atividade, elas devem servir para fins de tornar melhor dizendo, tornar menos gravoso o regime de reparação civil. Insisto, se um determinado agente de tratamento de dados investe em prevenção, investe de forma eficiente, tornando aquela atividade que, em tese, era uma atividade bastante arriscada, numa atividade de baixo risco, ele vai migrar daquele regime de responsabilidade civil, por exemplo, objetivo, sem exclusão de nexo causal, para um regime de responsabilidade civil que possa ser, então, subjetivo, por exemplo, compensando, assim, o investimento que ele fez para fins de prevenção. Então, volto a insistir, uma ferramenta que busca fazer com que todos os agentes de tratamento ajam de acordo com aquilo que é mais adequado para a prevenção, porque eles, no fim das contas, ganharão com isso. E vejam, senhores, que já o
Ah, já desde que se começou a falar em responsabilidade objetiva no Brasil, uma das críticas que se fazia era justamente de que a responsabilidade objetiva não toma em conta a conduta do agente causador do dano. Exemplifico. O fornecedor, por exemplo, vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor que age diligentemente, que pratica todos os seus deveres para reduzir o dano, ele vai responder objetivamente da mesma forma de que aquele fornecedor descuidado, que não age preventivamente. Eu não concordo com essa crítica, mas essa crítica justamente leva para esse lado. Olha, não importa o que você fizer, você vai responder objetivamente. Então, aqui, com essa função proporcional, nós espancamos essa crítica, demonstrando claramente, então, que agir de forma preventiva não só reduz o número de ocorrências danosas, como também reduz as possibilidades de você responder pelo dano quando ele efetivamente vier a ocorrer, já que você terá, na forma da LGPD, na minha defesa, um regime de responsabilidade civil mais benéfico. Né? Enfim, passando para a conclusão, então, o que eu lhes digo, meus caros, é de que o direito hoje é um instrumento bastante, vamos dizer assim, antigo, ou, de certa forma, inapto para fazer frente aos desafios da atualidade. Mas, se nós lançarmos um olhar que tenha em conta os perigos atuais, os riscos atuais, nós podemos fazer diferente, nós podemos tornar as coisas diferentes. Então, o olhar do jurista, o olhar do advogado, o olhar do juiz, o olhar cauteloso, cuidadoso, atencioso, sem medo de enfrentar os perigos atuais, pode rejuvenescer o direito, pode fazer com que ele seja, ainda que num trabalho de formiga, mais apto à tutela dos direitos da personalidade e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, professor Marcos, essa era a minha explanação. Espero que tenha contribuído para os colegas e, claro, estou aí aberto para debatermos essa questão que para mim é tão instigante. Meu caro, primeiro, eu tinha certeza que ia ser um show e acabei de confirmar isso. Segundo, você trouxe tantas vertentes que a gente pode trabalhar, que eu anotei aqui só algumas coisas que eu acho que destacar vai ser útil para o pessoal que vai assistir a gente, principalmente para quem ainda está nos primeiros passos da sua pesquisa. Eduardo, você é uma das poucas pessoas que tratou da responsabilidade da LGPD depois daquele boom inicial. Então, a gente leva um impacto em 2018, a gente passa a ter uma legislação de proteção de dados, começa aquela indefinição em relação ao dia que ela vai entrar em vigor, o Vacatio legis muda 3 ou 4 vezes na sequência, algumas pessoas se desinteressaram por isso, e a gente tem uma grande concentração de livros entre 18 e 19, depois a gente tem um rescaldo em 21, mas parece que o assunto está resolvido, parece que a gente não tem nenhuma dúvida em relação ao conteúdo dos dispositivos de responsabilidade na LGPD. Mas, se você pesquisar hoje no Superior Tribunal de Justiça e você utilizar como termo de busca LGPD, dados e responsabilidade, a gente vai encontrar um julgado. E daqui a pouco eu vou até projetar o julgado para apresentar ao pessoal e eu queria ouvir a sua opinião sobre ele. Mas, veja só, nós somos da época pré-LGPD e fica fácil para a gente enxergar como é que era o tratamento de dados antes da LGPD e como é que era depois da LGPD, ou como é que a gente pode descortinar o futuro a partir da LGPD, tá? Eduardo, a gente melhorou ou a gente piorou? Como é que é a tua opinião em relação a isso? A LGPD em relação à proteção de dados, efetivamente é um avanço? O seu discurso está claro, eu sei qual é a sua opinião, mas eu quero começar pontuando isso aqui, tá? Qual é o principal avanço para você? Nós ganhamos uma lei de proteção de dados que para muita gente foi basicamente, não foi só uma inspiração europeia, foi uma transcrição do regulamento europeu.
A gente tem uma lei de proteção de dados para o estrangeiro ver e para permitir os negócios? Ou você acha que efetivamente a gente tem uma versão do PIDICIM de proteção de dados e que atende à nossa realidade? Como é que você enxerga isso, amigo? Essa é uma questão bastante interessante, né, Marcos? Eu acredito que na leitura simplista que é feita por boa parte da doutrina e quiçá pelo Poder Judiciário também, a gente não ganha muito com a LGPD. Vamos dizer assim, na atual quadra doutrinária. Né? Porque efetivamente o que se fala muitas vezes é confundir proteção de dados com privacidade. Né? Ainda se fala que o maior avanço da LGPD teria sido trazer para o Brasil a autodeterminação informativa. Né? E essa autodeterminação informativa, hoje, no meu modo de ver, em que a internet é o tecido das nossas vidas, ela é uma ficção. Eu tenho que concordar o tempo inteiro de fornecer meus dados pessoais para todos os agentes de tratamento de dados, sob pena de ser excluído de uma série de serviços. Por exemplo, eu não consigo entrar no meu condomínio se eu não se eu não ceder meus dados de face à minha identificação facial. Então, essa análise, vamos dizer assim, mais superficial da LGPD, no meu modo de ver, que, óbvio, eu entendo perfeitamente que é uma análise inicial que se deu logo que a LGPD saiu, e é natural que a discussão comece por aí, comece do básico para depois se aprofundar. Essa visão, para mim, não me parece trazer grandes avanços. No entanto, uma visão, como a gente vem pregando no direito civil há muito tempo, constitucionalmente adequada, que tem em conta justamente a proteção do direito fundamental, a proteção de dados pessoais, que tem em conta a concretude das relações. Essa visão, essa interpretação, me parece que traz aí sim grandes luzes para o cenário jurídico. Né? E especialmente aqui no meu modo de ver na questão da prevenção, que me parece o grande campo do direito civil doravante é a prevenção. Né? Como inclusive a gente vê do projeto de reforma do Código Civil, que pela primeira vez na história do direito civil se fala em prevenção dentro do próprio texto legislativo. A prevenção abandonou o direito ambiental, vamos dizer assim, ou rompeu a bolha do direito ambiental, tá? A gente já falava um pouco no direito do consumidor, mas eu acho que você concorda com você. Na LGPD que isso ganha um contorno mais definitivo, né? Quase uma autonomia, porque ela aparece na legislação. Se eu voltar no tempo para 2020 e eu tivesse que enfrentar uma questão envolvendo tratamento de dados pessoais, eu não tinha LGPD ainda em vigor. Eu comecei a estudar isso, acho que em 17 para 18. O que é que se fazia naquela época? Você pegava a privacidade e você esticava, 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 porque a única coisa que a gente tinha para trabalhar era um conceito de privacidade. Aí você menciona a autodeterminação informativa e depois a gente tem a emenda constitucional incluindo o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Como é que o Eduardo vê a diferença da privacidade para a proteção de dados pessoais? Os círculos de Janos que você usou para se referir à prevenção e precaução servem para que eu compare privacidade com proteção de dados na tua experiência? Veja, me parece que, obviamente, o direito à privacidade, mas ele é muito maior, porque ele abarca toda e qualquer informação ligada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, mesmo informações públicas, e a LGPD expressa sobre isso, falando inclusive sobre o mau uso de informações públicas, né? Então, toda e qualquer informação, no meu modo de ver, ela é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou mais amplamente, pelo direito fundamental à proteção de dados. Isso por quê? Porque todos os dados expressam a essência das pessoas.
né? Sua forma de ser e de viver, e ao proteger os dados, na verdade, nós estamos protegendo as pessoas. O foco do direito da personalidade é a proteção justamente da personalidade, consequentemente das pessoas. E nessa medida, então, a gente tinha uma série de problemas que, como você bem disse, como os tribunais apesar da nossa Constituição de 88 falar em dados, falar em habeas data, os tribunais, a exemplo o STF, entendia que os dados não mereciam proteção autônoma. Somente a comunicação de dados era protegida, os dados em si não eram protegidos. Então a gente tinha uma série de problemas que nós não conseguíamos resolver, senão, como você disse, esticando a privacidade, para além dos limites para que ela foi criada. Pensar em privacidade hoje deve ser pensar em recolocá-la nos seus termos, que justamente tem em conta essa lógica de sigilo, essa lógica de restrição da informação, né? E que, portanto, não precisa mais ser esticada por conta de que nós temos agora um instrumento hábil. Né? Antes eu tinha, vamos dizer assim, fazendo uma analogia bem grosseira, eu tinha um gato para caçar. Né? Se eu tenho um gato para caçar, quem não tem cão caça com gato. Né? Hoje nós temos um cão bastante hábil para caçar. E para isso, então, nós devemos recolocar o cão ou colocar o cão no lugar do gato e treiná-lo para que ele se torne cada vez mais hábil. Né? Então, nesse sentido, a gente é que eu penso justamente nessa questão da proteção de dados pessoais, e os exemplos são muito claros. Os senhores devem se recordar que inúmeras vezes nós tínhamos lá nos jornais, por exemplo, uma mulher ia fazer topless numa praia mais ou menos reservada, num local público, uma praia, um espaço público com pessoas, chegava alguém e tirava uma foto e publicava isso no jornal, e a discussão era, mas espera aí, há algum direito de não ter a intimidade exposta dessa forma? Mas espera aí, não há privacidade porque ela estava no ambiente público? Como que se resolvia essa questão? Né? Se resolvia esticando o conceito de privacidade. Né? E hoje me parece que através da LGPD a gente tem meios muito mais aptos para fazer essa proteção. Eu acho que você mostrou ao pessoal aqui na sala o jeito de fazer isso. Quando você traz o livro do Bob, da estrutura e da função, eu sempre comparo a parte da estrutura a categorias, tá? Então, cada conceito é um tijolo e você vai fazer ali aquela parede de conceitos, mas ela não tem nenhuma maleabilidade. Eu acho que a tua pesquisa é muito legal, porque, em geral, é aqui que param as pesquisas jurídicas. Hoje as pessoas descrevem o estado da arte, apresentam as categorias e vão para as conclusões. E aí, nas conclusões, dizem que precisa se enfrentar os problemas, que há muitos desafios. Poxa, é justamente isso que a gente quer ler, é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma sugestão de como é que você vai enfrentar esses desafios. E aí, veja só, ficou, acho que, muito claro para quem está assistindo a gente qual é a opinião do Eduardo. Mas eu posso dizer que a opinião do Eduardo é majoritária, eu posso colocar outra posição como majoritária. Onde é que eu situo o Eduardo hoje na doutrina que trata do assunto, meu caro? Não, com certeza não se pode dizer que a minha opinião é majoritária. Na verdade, é uma semente jogada, né? É uma semente lançada, tentando encontrar um terreno fértil para, né, para se tornar uma planta e talvez algum dia frutificar. Né? Mas eu Eu acho que você já diria achou o que terreno, Eduardo. Porque se você. Veja, o que é legal é que você escreveu antes do pessoal entregar o relatório sobre o anteprojeto da inteligência artificial, o substitutivo. Se você pega o substitutivo que trata de IA e você colocar junto do seu trabalho, você, acho que 2 anos antes, antecipou um modelo teórico que estava só na Europa e que é o modelo que foi escolhido pela comissão para tratar do assunto. Tá? Então, eu acho que isso a gente precisa deixar registrado aqui. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo, a ideia de trabalhar o risco, de escalonar o risco e
nos extremos, a gente trabalhar no extremo menor com menos rigor, no extremo maior com rigor máximo, é tão forte na Europa que quando a gente fala de inteligência artificial, tem atividades que são proibidas. O risco é tamanho, tá? Que você não pode sequer pesquisar naquela área, tá? E Risco veja, a norma inadmissível. europeia. Oi, não te ouvi. Risco inadmissível a legislação Isso. trata. E aí, veja, está em vigor, tá pelo não mútil, né? Porque ela está em vigor, só que acontece que os efeitos, a efetividade só vai se dar a partir de fevereiro de 26. Mas a gente tem aí um ponto de partida. Eles estão anos luz na frente da gente que o nosso projeto ainda está tramitando em relação a esse assunto, tá? Então, eu tenho responsabilidade objetiva e subjetiva, são categorias. Eu estou trabalhando com estrutura, eu não estou trabalhando com função. Quando você fala de proatividade, você está dizendo que eu abandono uma postura reativa de esperar acontecer o problema para partir para uma estrutura proativa. Mas aí, meu caro, para quem trabalha com teoria da responsabilidade, tem um aspecto que eu queria lhe ouvir, que diz respeito ao seguinte: olha, eu não obedeci às medidas de prevenção. Por exemplo, eu guardei os dados sem um firewall, eu guardei os dados sem criptografia, a minha rede não tem nenhum nível de segurança. Mas o que é que acontece? Até hoje, graças a Deus, não aconteceu nada. Nenhum hacker descobriu a fragilidade do meu sistema. A pergunta é: o Marcos cumpriu alguma das medidas de segurança? A resposta é zero, nenhuma. E aí eu sou denunciado por isso. Eu sou denunciado por tratar dados pessoais e não me adequar e não implementar as medidas de segurança do capítulo de boas práticas da LGPD. O Marcos pode ser responsabilizado? E se a sua resposta for sim, qual é o dano? Ou a gente está falando de responsabilidade sem dano? Como é que você enxerga isso? Essa é uma questão interessantíssima. Primeiro ponto antes essa questão de trabalhar com graduações de risco, que está aí, por exemplo, no projeto de inteligência artificial do Brasil e que se tornou regulamento recentemente na Europa, é um pouquinho distinta da proposta que eu tenho. Risco prévia, tomando em conta situações, vamos dizer assim, do que se conhece em abstrato a respeito de cada tratamento de dados. Então, não se trata do risco concreto da atividade em si, ainda que eles criem lá dados objetivos para aferir isso. Então, há um pouquinho de diferença entre essas duas abordagens, a abordagem que eu faço com a abordagem feita por essas legislações, e essa legislação e esse projeto de legislação. E em relação à sua questão, realmente esse é um dos pontos mais discutidos na atualidade, que é a configuração do dano no tratamento de dados pessoais. E digo, Marcos, essa é uma questão que o mundo inteiro está se deparando com isso. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu, tratando de um caso da Itália especificamente, da necessidade de ter dano. E ainda a necessidade de que não haja um dano mínimo, ou seja, na Itália havia uma espécie de escusa de bagatela que para essas questões. Se o dano for bem pequeno, você não tem direito à indenização. Era mais ou menos isso que os tribunais italianos diziam. E o Tribunal de Justiça da União Europeia disse: não, qualquer dano é indenizável, mas há necessidade de que haja dano. Né? Então, nessa circunstância, e esse julgado do STJ que você vai projetar aí também reflete essa realidade, tem em conta justamente isso. O que concretiza o dano? Quando é que surge o dano em se tratando de tratamento de dados pessoais de forma inadequada? 85% dos julgados, eu trago isso no meu livro, na Alemanha, a respeito de indenização com base no RGPD, são improcedentes, justamente. Me parece que o simples vazamento de dados pessoais, mesmo que não tenha sido utilizado
para causar um dano até o momento deve ser indenizado porque ele gera no seu titular a ansiedade de que o dano efetivo venha a ocorrer a qualquer momento. Exemplifico, né? Vamos imaginar que eu tenho vazado todos os meus dados pessoais. Obviamente que com esse vazamento eu tenho fundado receio de que alguém vai abrir uma empresa no meu nome, né, fraudulentamente, vai comprar, vai financiar um veículo no meu nome, vai abrir uma conta no banco, enfim, alguma coisa nesse sentido que no futuro isso vai me prejudicar. Né? Então, essa simples ansiedade, essa simples possibilidade efetiva de eu ser prejudicado pelo vazamento de dados, no meu modo de ver, já é um dano. Já é um dano moral, já é um dano, se preferirem chamar de psíquico, e como tal, indenizável. Amigo, eu vou lhe mostrar uma decisão, vou projetar uma decisão na linha do que você está mencionando aqui, que eu acho que pode ser útil, tá? Veja só, eu tenho o acórdão, eu posso te mandar o acórdão, se for o caso. Deixa eu só abrir aqui o PDF para poder te mostrar. Quem me mandou isso foi o professor Manuel Maceno, tá? Nosso amigo português, que é um entusiasta da área. Olha que caso interessante, até para poder a gente colocar o pessoal no risco concreto aqui, para a gente conversar. Vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Vejam só. Deixa eu achar agora. Achei. Ó, tá em português de Portugal, tá certo? Então, vocês vão estranhar algumas palavras, mas olha só. Proteção de dados pessoais, dois pontos, autoridade de controle, seria nossa NPD aqui, não está obrigada a adotar uma medida de correção em todos os casos de infração e, designadamente, aplicar uma coima. Coima aqui, pessoal, é uma multa, tá certo? Então, vejam só. Olha o caso concreto, Eduardo. Vou marcar aqui com o cursor do mouse. Na Alemanha, uma caixa econômica verificou que uma das suas funcionárias tinha consultado várias vezes para, sem isso estar habilitada, dados pessoais de um cliente, tá? A empresa não deu conhecimento desse fato ao cliente, tá? Uma vez que o seu responsável pela proteção de dados tinha considerado que não existia um risco elevado para o cliente. Com efeito, a funcionária tinha confirmado por escrito que não tinha copiado nem conservado os dados e que não tinha transmitido a terceiros e que não voltaria a fazer. Além disso, a empresa tinha tomado medidas disciplinares contra a funcionária. Ainda assim, a empresa notificou a referida violação ao responsável pela proteção de dados, tá certo? Lá do país. Vamos continuar aqui. Depois de ter ocasionalmente tomado conhecimento desse incidente, o cliente apresentou uma reclamação ao responsável de proteção de dados, que seria o nosso encarregado aqui, tá? Depois de ouvir a empresa, este informou ao cliente de que não considerava ser necessário tomar nenhuma medida de correção relativa a mesmo. O cliente entrou com a ação no tribunal alemão, pedindo que lhe ordenasse ao responsável pela proteção de dados que tomasse medidas contra a empresa, em especial que lhe aplicasse uma multa. O tribunal alemão solicitou ao Tribunal de Justiça que interprete o regulamento sobre a proteção de dados a esse respeito. Ó, resposta do Tribunal Europeu e não do Tribunal Alemão, tá? Em caso de constatação da existência de uma violação de dados pessoais, a autoridade de controle não está obrigada a adotar uma medida de correção, designadamente aplicar uma multa, quando tal não seja necessário para sanar a insuficiência constatada e para garantir o pleno cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu vou te mandar depois o acordo, para você dar uma olhada, ele já está traduzido para o português. Mas, pessoal, vejam como, quando o Eduardo fala que o mundo todo está pesquisando, está se preocupando por isso, aqui está exatamente um exemplo concreto. A decisão saiu, acho que na semana passada. Tá? Eu recebi essa decisão hoje de manhã e é por isso que eu fiz a pergunta para o Eduardo, para poder trazer a discussão para a gente aqui. Pessoal, agora eu vou pegar um caso brasileiro, para a gente tentar densificar isso. O Eduardo conhece esse julgado. Esse julgado é um julgado muito comentado, tá certo? Enquanto eu abro o julgado, quero lembrar para vocês que eu coloquei no chat o link para a coluna de Direito Civil, que o professor Eduardo escreveu, para a coluna que ele se referiu. Se vocês quiserem ter acesso ao texto, eu acho que na época que isso foi publicado, eu mandei o texto para vocês, mas para o desencargo está aí de novo, para quem não acessou o texto. Vamos agora, Eduardo, para o julgamento aqui do nosso Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu só abrir ele aqui. Pessoal,
Vocês estão vendo aí a ementa do julgado, tá certo? O número do agravo em recurso especial está aqui em cima, ó. Agravo em RESP, é um agravo de São Paulo, tá? A data de publicação é março do ano passado, tá? Da segunda turma do STJ. E aqui é o seguinte, ó. Trata-se de ação de indenização ajuizada por particular contra uma concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso por terceiros de dados pessoais. Meu caro, eu vou partir do pressuposto que aconteceu a mesma coisa no caso alemão, tá? A diferença é que o acesso foi de um funcionário que não tinha autorização para isso. Não foi exatamente um terceiro em relação a esse assunto, tá? A sentença julgou os pedidos improcedentes, pessoal. E, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eduardo, não sei se você concorda. Me parece que não há dúvida que o vazamento aconteceu. Porque o vazamento foi comunicado, nesse caso, pela própria agente de tratamentos, pela própria concessionária de energia elétrica. Tá? E aí, vejam só. A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformado a decisão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização. Agora, veja só, ao fundamento de se tratar de dados de pessoa idosa. Meu caro, primeira observação, será que tem diferença da idade da pessoa em relação aos dados para poder definir o padrão de tratamento? Tá? Mas vamos avançar. Aí, o que é que acontece? Quando a gente sobe com o processo, a tese que foi discutida é a de culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, é mais ou menos assim: eu confiei os dados à empresa, a empresa não guardou os dados como deveria, um terceiro conseguiu invadir os dados e a culpa não é da empresa, não. A culpa é do terceiro. É mais ou menos isso que está sendo colocado aqui. Tá certo? E aí, pessoal, vejam só. Eu vou adiantar um pouquinho e vou chegar aqui no número 4 da decisão. O artigo 5º, inciso 2º da LGPD, dispõe de forma expressa de quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigiu o tratamento diferenciado previsto em artigos específicos. Até aqui eu concordo. A gente separa os dados em dados comuns e dados sensíveis porque a gente tem níveis de proteção diferentes ou obrigações diferentes quando você vai buscar autorização para tratar esses dados. O que fica esquisito da decisão é o que vem depois. Os dados de natureza comum, pessoais, mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa, não podem ser classificados como sensíveis. Ok, tá certo? Beleza. Mas continuam sendo dados pessoais e continuam sendo protegidos pela LGPD. E aí vem o número 5, o vazamento de dados, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento, não tem o cordão por si só de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano não é presumido, sendo necessário que o titular comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. Tá? Eu quero lhe perguntar o seguinte, veja bem, a violação de dados pessoais enseja necessariamente danos de natureza patrimonial. Eu posso enxergar na violação de dados pessoais danos de natureza extrapatrimonial, que eu juro a você que quando eu li essa decisão, parecia que eu tinha entrado numa máquina do tempo e voltado para antes de 88. Quando as pessoas entravam na justiça com ação pedindo reparação por danos morais, o juiz dizia assim: olha, a sua dor não tem preço e se não tiver uma repercussão financeira, esqueça que eu não vou te dar indenização nenhuma, tá certo? A primeira vez que eu li isso aqui, eu disse: não, não é possível. Eu vou ler de novo esse negócio porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. O grande problema é que é o primeiro caso que chega no STJ. Ele não chega numa Câmara de Direito Privado, ele chega numa Câmara de Direito Público, porque a demanda é contra uma concessionária de energia, tá? E aí, o que é que acontece? Ele passou a ser utilizado por todos os agentes de tratamento para dizer o seguinte: olha, o assunto está resolvido no STJ. Para mim, isso é um caso isolado, certo? E uma decisão a se lamentar por vários equívocos conceituais que ela coloca aqui nessa situação. Até porque, embaixo, quando o tribunal condenou a concessionária, ele também se valeu de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que trata sobre segurança da informação sobre a adequada prestação dos serviços. Mas eu queria te ouvir.
Queria te ouvir usando essa decisão como risco concreto. E já que eu estou no STJ, antes de passar a palavra, quando você começa a falar de risco concreto para mim, vem na minha cabeça o método bifásico, tá? Então, a minha sensação é que o modelo europeu ele trabalha as categorias e o risco em tese, que seria a primeira fase do método bifásico de colocar a reparação, mas o nosso tribunal tem a tradição de, depois que você encontra os precedentes sobre aquele assunto, você cotejar os precedentes com o caso concreto, para ver se o seu caso concreto é mais grave ou menos grave do que os precedentes, para você poder ajustar o valor da reparação àquele caso específico, tá? Eu posso fazer essa analogia quando você fala do risco concreto com o método bifásico. Então, eu te fiz duas perguntas. O que Eduardo acha da decisão, tá? E o que é que você acha dessa analogia do risco em relação ao método bifásico aí introduzido pelo ministro Sanseverino, de saudosa memória? Me diga lá, meu amigo. Pois é, em relação à primeira pergunta, eu confesso que eu não gosto dessa decisão do STJ, porque ela confunde categorias aí. eh, a fundamentação é sofrível, com o perdão da expressão. Veja aí que parece haver uma confusão entre dado sensível e dado íntimo, né? São situações que, vejam, filiação partidária, por exemplo, é dado sensível, é um dado público. Não há que se confundir dados pessoais sensíveis com dados pessoais privados ou íntimos, são duas categorias completamente diferentes. A raça, a etnia, a gente vê muitas vezes pelo rosto da pessoa, e como a gente pode dizer que isso é um dado pessoal íntimo? Né? Então, vejam, senhor, essa questão foi analisada de forma muito, mas muito superficial mesmo, demonstrando talvez aquilo que eu tinha dito anteriormente, de que uma análise superficial da LGPD não nos ajuda em muita coisa. Né? Vejam, ainda nós temos mais questões aí para pensar. Vamos lá, vazou os dados cadastrais dessa idosa. Mas, poxa vida, esses dados diz muito claramente o relator, eles não são dados íntimos, eles são dados públicos. Espera aí, o meu endereço não é público. Né? Por exemplo, eu falo, mas Eduardo, o seu endereço, qual que é o dano? Vamos imaginar uma mulher que tenha se separado do seu marido agressor, que tenha se divorciado do seu marido agressor, que tem todo o interesse do mundo que ele não saiba onde ela mora na atualidade para não ser vítima de nova agressão. Né? Ora, essa contextualidade ela deve ser tomada em conta para que a gente possa analisar essas questões, e o tribunal não se debruçou sobre isso em nenhum momento. Né? Então, vejam, ainda que eu possa dizer que alguma exposição de dado que já é público não gere dano, eu acho que a fundamentação é bastante equivocada na forma com que ela foi utilizada. Como dizia Lênio Streck, ele pode até ter acertado, mas acertou errando, porque a forma com que foi feito esse resultado, esse julgamento, não é algo que se possa de forma nenhuma elogiar, infelizmente. Então, mas como eu digo, não é uma questão fácil a respeito da matéria. Tem um artigo fantástico do Daniel Solov a respeito dessa questão do dano decorrente do vazamento de dados pessoais. E ele trabalha justamente nessas questões ligadas à ansiedade que um vazamento traz, né? De que forma isso por si só já importa em um abalo psicológico. Vejam aí que se fala, o dano moral não é presumido em se tratando de matéria de proteção de dados, mas ao mesmo tempo o próprio STJ falando de cadastro indevido falando de Negativação. lançamento no cadastro negativo no Serasa, ele fala que o dano moral é presumido. Então parece haver uma contradição aí entre essas duas situações que não se justifica, já que em ambas as situações estamos falando de dados pessoais, ainda que numa delas eu falo de vazamento e em outra eu falo de incorreção, mas são assuntos bastante próximos no meu modo de ver. Né? Então não há como a gente concordar com esse julgamento, volto a insistir, ainda que o resultado possa ser satisfatório, em algumas situações possa se entender assim, a fundamentação que foi utilizada, no meu modo de ver, é totalmente inadequada.
E em relação à sua segunda pergunta, realmente, eu acho que eu trago essa questão da concretude, que é utilizada no método bifásico aí para definir o quanto do dano moral indenizável, para um aspecto anterior, que é justamente essa questão de definir o próprio regime de responsabilidade a ser aplicável no caso sob julgado. Isso, volta a insistir, traz uma complexidade maior a eventuais processos que vão envolver isso, mas eu não vejo como a gente possa fugir da complexidade na atualidade jurídica. A gente tem que tomar em conta que o positivismo, que esse positivismo, essa visão de que nós temos que tratar todos igualmente, é uma visão que teve um lugar na história muito importantíssimo, no sentido de que veio para acabar com os privilégios pré-Revolução Francesa, de duas castas, de dois, aspas, Estado, e que na verdade, nós temos que ver a isonomia como um ponto de chegada e não como um ponto de partida. Então, nessa circunstância, não há como o direito de danos, no meu modo de ver, deixar de lado a complexidade da situação jurídica concreta. A dificuldade que eu acho, amigo, é um país do tamanho do Brasil, a gente não ter nenhum critério, nem para orientar, não estou nem falando de um critério hermético fechado, no que é que configuraria violação de dados. Porque se eu partir do pressuposto que eu autorizei para você acesso às minhas informações para que você me preste um serviço, e você deixou terceiros que não tinham minha autorização acessar as informações, independente do que os terceiros vão fazer com as informações, a sua falha na guarda das informações já está caracterizada. E são ações surreais, porque, na maioria das vezes, é a própria pessoa encarregada do tratamento que informa a vítima, tá, que aquilo acabou acontecendo. Então, veja, a instrução desse processo é desnecessária. Já entro com a petição inicial, com a comunicação do vazamento e diga assim, disse, olha, e como é que eu fico aqui? Tá? Olha, Marcos, a prova do vazamento não é suficiente, você tem que provar um prejuízo. Mas aí, quando você menciona o trabalho do Solov, que fala sobre a angústia de você ser vítima potencial de um prejuízo. Eu tenho colegas que dizem assim: enquanto o prejuízo não se materializar, você ainda não tem dano e não tem responsabilidade sem dano. A violação de um dever de segurança é como se fosse um dever de mera conduta. Ele não gera um resultado. Bom, o direito penal já resolveu isso. O direito penal permite que você tenha punições pela mera conduta, tá? Se alguém aqui de nós carregar uma arma, ainda que descarregada, você pode estar sujeito às punições da legislação específica. Qual é o mal que vai fazer a arma descarregada? Porque se imagina que aquela arma pode ser utilizada para cometer um ilícito mesmo descarregada, ou pode cair nas mãos de uma pessoa que vai utilizar para ela para outra finalidade. Mas aí no direito penal, Eduardo, eu estou tratando do interesse da coletividade. E quando a gente está discutindo essas questões de direito de danos e dados pessoais, parece que o peso da proteção dos dados pessoais é individual. Ó, os dados são pessoais. Mas para mim é dever do Estado assegurar, tá certo, um ambiente digital seguro para todo mundo. Não deveria ser atribuição exclusiva do titular dos dados essa proteção. Eu leio o LGPD e às vezes eu acho que o legislador imagina que qualquer um de nós vai sentar na mesa em igualdade de condições com uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, com a Amazon, com a Microsoft, com a Alphabet, e vamos discutir agora o acesso aos meus dados pessoais, como se isso fosse acontecer. Tá? Concordo com você. Você disse que quem não tem cão caça com gato. É melhor que seja um filhotinho do que a gente não tenha nenhuma legislação específica a esse respeito. Pessoal, vocês devem ter visto que o professor Eduardo foi muito gentil e colocou um texto que ele mencionou do Daniel Solove para vocês. Eu acho que é um texto que vale muito a leitura, está certo? E eu vou aproveitar que ele colocou esse texto justamente para perguntar a vocês se alguém quer fazer alguma pergunta ao professor Eduardo. Eu vou remover aqui o destaque da gente, tá? Eu não quero abusar mais ele, a gente já está aqui há quase 1 hora e meia
conversando. Oi, Gabriela, seja bem-vinda e a palavra é sua. Você pode fazer a pergunta. Boa noite, vou tentar ser breve. Acho que muitas das perguntas que eu tinha, na verdade, já foram respondidas nessa pós-apresentação, mas tem algumas inquietações também que eu queria trazer, muito mais para ouvir o que é que o professor pensa sobre isso e poder continuar refletindo, né? A questão da prevenção, que para mim é muito cara, porque eu penso que ainda é aplicável não somente na proteção de dados, né, mas no desenvolvimento da inteligência artificial, que normalmente são fatores que andam aliados, e concordo integralmente, inclusive, com essa ligação entre a responsabilidade civil e a função promocional, né, que mitiga a ocorrência de danos. E acho que também pode haver uma conexão com a ideia de regulação responsiva, que tem assumido um certo destaque no campo tecnológico e até na própria atividade da NPD. E quando a gente fala, né, dessa ideia de prevenção no campo da IA, a gente tem ido até além e debatendo a ideia da precaução, que já furou também um pouco a bolha do direito ambiental, especialmente por conta dos chamados riscos de desenvolvimento. E a gente sabe que a LGPD ela não traz expressamente essas determinações de precaução, mas eu me pergunto se em algum momento a gente poderia também considerar isso, né? Especialmente nesses contextos em que ela está aliada com tecnologias de inteligência artificial. E essa ideia da precaução também tem correntes bem específicas, né? Desde uma ideia mais leve, que apenas acende um alerta, até uma ideia mais intermediária, que inverte o ônus da prova, ou ideias mais fortes que até proíbem o desenvolvimento de algumas atividades, né? Cujo risco seja considerado exacerbado. Então, eu queria saber do professor se ele considera alguma aplicabilidade da precaução nesse âmbito de proteção de dados, indo além da ideia de prevenção. E também, de uma Uhum. maneira mais objetiva, deixar um questionamento se existe espaço para a função punitiva também nessa reparação por violação de dados. Um segundo ponto para encerrar as minhas questões é que eu pensei na mensuração do nível do risco, né, que a gente também tem discutido muito no campo da IA, por conta do marco regulatório do Congresso, mas trazendo para o campo da proteção de dados, como operacionalizar isso, como mensurar esses níveis. Inicialmente, eu penso muito nos relatórios de impacto, né, como um mecanismo a ser mais aprimorado, ser debatido no Brasil, mas eu queria também que a gente pensasse juntos como isso pode ser efetivado, já que isso influencia na responsabilização em alguma medida. Essa mensuração seria feita em abstrato, a gente teria uma lista pronta de atividades de alto risco, né? Como seria feita essa lista? Ou a gente ia partir para uma abordagem mais procedimental, vendo as características da atividade, né? Se for por meio de um relatório de impacto, todo mundo que trata dados, então, teria que efetuar, são questões que eu sempre penso, né? E eu parto muito da perspectiva de que não existe uma dicotomia entre uma abordagem de risco e uma abordagem de direitos. A gente sempre pode pensar em compatibilizar essa ideia de elencar atividades de risco com uma verificação concreta, sendo possível compatibilizar esses mecanismos, mas nem todo mundo pensa assim. E quando a gente pensa nos interesses econômicos, né, que envolvem essa discussão de proteção de dados, de desenvolvimento tecnológico, de inteligência artificial, então a questão se torna ainda mais polêmica e a coisa vira, às vezes, um cabo de guerra. Então, eu queria ouvir um pouco, professor, tanto nessa questão da precaução, da função punitiva e da mensuração dos níveis de risco. Era isso. Uhum, ótimo. Vamos por partes. Então, a questão da precaução. Realmente, como você disse, não há na LGPD nenhuma menção à precaução. No entanto, no meu modo de entender, a LGPD trata sobre precaução no sentido de evitar riscos incertos ou indeterminados em pelo menos três passagens específicas. A primeira delas refere-se justamente à base legal para o tratamento de dados pessoais. Então, nessa medida, há um caráter precautelar aí, precaucional, no sentido de que criando esse primeiro filtro, essa primeira linha de tutela, de não permitir o tratamento de dados pessoais, se não nas hipóteses em que há autorização legal para tanto, eu evito, de certa forma, a ocorrência de riscos incertos ou indeterminados.
O segundo ponto em relação a isso é que justamente o princípio tratado na Europa por muitos como o mais importante de proteção de dados pessoais é o princípio da finalidade. Está lá no artigo 6º, inciso 1 da LGPD, de que todo tratamento de dados precisa ter uma finalidade, deve titular e proibido o reuso incompatível com essa finalidade. Inclusive, dias atrás, nós tivemos a NPD proibindo a Meta de utilizar os dados pessoais dos seus usuários para treinamento de inteligência artificial. Né? Então, nesse ponto também, a finalidade pode diferenciar completamente um tratamento de dados do outro e, inclusive, criar riscos incertos. Vamos imaginar, se eu trato dados para uma finalidade como, por exemplo, discriminar pessoas para que elas sejam beneficiadas por políticas públicas, essa finalidade, né, gera um determinado risco específico, né, e deve ser aceita. Mas se eu tenho essa mesma finalidade de discriminar, mas para fins de excluir pessoas de empregos, por exemplo, eu já tenho um outro nível de risco que demanda, eventualmente, até mesmo uma proibição nesse tipo de tratamento. Né? Então, essa é o princípio da finalidade, no meu modo de ver, ao exigir uma finalidade para o tratamento de dados específica e informada, eu também tenho um caráter de precaução na LGPD. E o terceiro ponto que me leva a pensar que a LGPD também fala em precaução, no sentido de evitar riscos incertos e indeterminados, é justamente a questão do apagamento de dados, tratado lá no artigo 15 e 16 da lei, em que se estabelece, então, que uma vez que os dados não são mais necessários, eles devem ser apagados, devem ser destruídos, justamente tendo em conta de que, né, com isso, se termina a vida útil do dado e, consequentemente, os riscos certos ou incertos restam afastados, né? Ainda que a gente possa discutir se nos meios informáticos uma informação é efetivamente apagada ou não. Né? Caminhando então para a sua segunda pergunta, o segundo ponto, a questão do grau de risco. Vejam, eu estabeleço alguns critérios na pesquisa que devem ser considerados para aferir o grau de risco concreto da atividade. Então, por exemplo, eu trago lá o tipo dos dados a serem utilizados. Então, se eu estou diante de dados públicos, por exemplo, eu posso pensar num risco menor. Agora, se eu estou diante de dados sensíveis ou de dados íntimos, de dados privados, de dados sigilosos, a depender, então, do tipo de dado pessoal utilizado, eu posso pensar num risco maior ou menor. Esse é o primeiro critério. Um segundo critério leva em conta justamente os instrumentos de tratamento. Então, vamos dados de forma assim, artesanal, parece gerar, como regra geral, um grau de risco menor do que tratar dados via inteligência artificial preditiva, por exemplo, em que eu projeto o passado no futuro a fim de adivinhar ou mesmo antecipar o que alguém pode ou não fazer. Trato ainda de outras questões, como, por exemplo, desculpe, deixa eu me recordar agora exatamente, como o âmbito de tratamento. Então, vamos imaginar, nós falarmos de uma informação, de um dado pessoal tratado por uma pessoa específica, de forma bastante restrita, é muito diferente do grau de risco de que o Google, fazendo tratamento de dados, que é o maior buscador mundial, com mais de 4 bilhões de acessos no mundo por dia, representa mais de 95% do mercado de motores de busca na internet. Né?
representa uma, portanto, leva a uma questão bastante diferente. Inclusive, naquele caso do Google Espanha, que o Tribunal de Justiça Europeu adotou o direito à desindexação, ele tomou em conta justamente isso. Olha, se fosse uma informação que ficasse restrita, o risco seria menor, mas essa informação é divulgada pelo Google, então ela até é acessível à imensa maioria da população mundial. Né? E por fim, ainda eu falo de um aspecto relacional para que a gente possa ferir o grau de risco na atividade concreta. E aí eu me refiro justamente às assimetrias de poder entre titular de dados e agente de tratamento de dados, especialmente naquilo que tem sido tratado na Europa como poder de dados. Né? Nós temos os agentes de informação, os senhores da informação, como nos fala Rodotà, hoje eles têm muito mais do que o poder da técnica, do que o poder do dinheiro, do que o poder da política. Eles, através dos dados, eles têm a forma mais genuína de poder, que é o poder de influenciar pessoas. Né? Então, a gente pega, por exemplo, as redes sociais, elas têm algoritmos que filtram o que eu vou ver. E com isso elas conseguem me passar só uma versão, a versão que é mais adequada para elas em algumas circunstâncias. Por exemplo, a Amazon já foi condenada, inclusive nos Estados Unidos, por o seu algoritmo dar preferência a produtos vendidos pela própria Amazon em relação ao marketplace. O que significa dizer, ele me coloca em primeiro lugar um produto mais caro e pior que ela vende e deixa lá para o fundo um produto melhor e mais barato que terceiro vende, mesmo fazendo parte da própria plataforma dela. Então, essa simetria de poder também deve ser tomada em consideração para a verificação do concreto grau de risco da atividade em relação ao caso em si. Então, eu não concordo em linha de princípio, acho que é um avanço, mas me parece não ser suficiente, de se estabelecer listas em abstrato. Olha, inteligência artificial generativa, o grau de risco é X. Inteligência artificial preditiva, o grau de risco é X mais 1. Essa criação de listas, eu volto a insistir, me parece uma evolução em relação ao que se tem, mas me parece insuficiente. Nós temos que falar no concreto grau de risco da atividade em si. Não sei se respondi todas as suas perguntas, mas enfim, se não, me cobre aqui que eu tento fazê-lo. E aí, Gabriela, está satisfeita? Tô satisfeita. Obrigada, professor. Que Já Eu que bom. fiz agradeço. várias anotações aqui. Daniel, Francisco, Viviane, alguma pergunta para o professor? Fala, Francisco. Você tem que abrir o seu microfone, Francisco. Aí. Não, professor, eu estou totalmente satisfeito aqui. Inclusive, me despertou algumas inquietações quanto ao meu tema. Estava aqui escrevendo várias ideias, né? Tema bom é quando o direito gera um certo dissenso. E a gente está fomentando o debate de uma forma brilhante e estendo meus parabéns aí ao professor Eduardo. Vai. Então, eu vou fazer o Obrigado, Francisco. seguinte. Então, Eduardo, se você quiser fazer mais alguma consideração, meu amigo, a palavra é sua, da minha parte só. O meu muito obrigado aqui pela sua participação no nosso encontro aqui da turma. Professor Marcos, é uma felicidade muito grande estar com você, ainda que de forma virtual. Obviamente, se eu estivesse em Maceió, estaria muito melhor do que aqui em Cascavel, né? Mas, enfim, infelizmente nem tudo é perfeito, né? Mas uma alegria tratar com um público tão selecionado dessa questão. E, meus amigos, realmente as inquietações nos movem. Né? A academia é lugar de pessoas insatisfeitas. Aqueles que estão satisfeitos estão lá uma hora dessa tomando um chopp, quiçá um vinho, ou fazendo algum outro alguma coisa. Estamos melhor um trabalho de formiguinha, estamos aqui, né?
Então, eu espero que a leitura do livro, por aqueles que se interessarem, possa justamente resolver algumas inquietações e trazer outras, porque confesso, as minhas inquietações eram muitas antes de concluir a tese, algumas delas eu resolvi, mas no lugar surgiram muitas outras. Então, a vontade de continuar sendo instigado, de continuar tentando resolver essas questões, me é muito interessante, porque afinal de contas, e me é muito importante, porque afinal de contas a gente vive num mundo cada vez mais digitalizado, onde nossos dados cada vez mais são desrespeitados, e que se continuarmos assim, nossos filhos talvez terão uma realidade que, se não distópica, ao menos um tanto mais trágica do que é a nossa realidade. Eu e o professor Marcos temos a sorte de não sermos nativos digitais, me parece que os colegas já não tiveram tanta sorte assim, dada a sua pouca idade, né? Mas, enfim, esse mundo digitalizado nos traz maravilhas em que nós não podemos abrir mão, mas a correta regulamentação do uso dos dados pessoais é uma necessidade, um freio de correção que não podemos deixar que nos seja retirado. É isso, Perfeito, professor. Muito obrigado. perfeito. E que você, no futuro, possa aqui estar conosco, quem sabe até como examinador de um dos trabalhos aqui do pessoal da sala, mais para frente. Por hora, eu vou parando a gravação aqui, esperando que quem nos assistiu até esse ponto tenha aproveitado o nosso material.